história do parlamento da capital começou em 1773. Na época, a Câmara detinha as funções legislativa, executiva e judiciária. A forma e a dinâmica dos poderes só foi alterada com a proclamação da República em 1889. Além de diferentes momentos políticos, o Legislativo ocupou vários espaços na capital. O parlamento conquistou a primeira sede em 1870, quase um século depois de sua criação. A chamada Casa da Câmara e da Junta Criminal ficava na Praça da Matriz. O espaço foi destruído pelo fogo em 1949. Fala-se, inclusive, porque um processo judiciário estava causando celeuma na cidade e pessoas interessadas teriam iniciado o incêndio naquele prédio. Mas uma das curiosidades é que aquele prédio que era chamado prédio da Câmara, na verdade não tinha mais a Câmara. A Câmara já tinha se mudado, ido para o prédio da Prefeitura velha no centro da cidade, e após a prefeitura nova, que foram, com certeza, os 3 primeiros prédios em que a Câmara ocupou por um largo período de tempo. No dia 1º de maio de 1986, Dia Internacional do Trabalho, foi inaugurado o Palácio Aloísio Filho. O atual prédio do parlamento está localizado na Avenida Loureiro da Silva, número 255. A sede possui 3 pavimentos e uma área construída de mais de 14 mil metros quadrados. Entre os ambientes estão os 36 gabinetes dos parlamentares, o plenário Otávio Rocha e o Teatro Glênio Pérez. Importante das características deste prédio é a sua arquitetura, a sua feição modernista. O arquiteto que o planejou, Cláudio Araújo, ele faz parte de uma geração que nos anos 50 foi responsável por inúmeros prédios que deram uma feição de Porto Alegre como uma capital moderna. Ele se inspirou em outros legislativos que ele visitou, principalmente o Legislativo de São Paulo. E lá estava no auge da arquitetura moderna o que eles chamavam de brutalismo paulista, que são prédios de concreto, aberturas amplas, pele de vidro quase, sem afrescos, rococós e arcos, né? E foi assim que ele idealizou esse prédio. Um prédio quadrado, 3 andares, porque na época também havia aqueles problemas de incêndio nos prédios. Foi a época do Joelma, aqui na Renner, então o pessoal resolveu um prédio baixo, 3 pavimentos apenas. O nome do palácio foi sugerido pelo ex-vereador Ney Lima do Partido Democrático Trabalhista através de um projeto de lei de 1983. A indicação é uma homenagem ao ex-vereador Aloísio Filho. O parlamentar idealizou a construção da sede e presidiu a Câmara de Vereadores por 9 anos. Aloísio elegeu-se pela primeira vez em 1951 e permaneceu no Legislativo Municipal até sua morte em julho de 1979. Diretor do Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, José Vicente dos Santos destaca o trabalho realizado pelo então presidente da Câmara de Vereadores em 1986, André Forster. O parlamentar foi o responsável pela transferência definitiva do Legislativo para o atual prédio. Ele teve um trabalho desde então, até antes de ser vereador, no sentido de trazer um debate político democrático. Era uma época de ditadura, de fascismo social, e ele trouxe toda essa inquietação de novas ideias, né? E depois já no IESP, do MDB, ele trouxe grandes sociólogos e cientistas políticos brasileiros para discutir a transição para a democracia. Já nos anos 90, a professora da Universidade do Rio de Janeiro evidencia a criação do orçamento participativo em Porto Alegre. Implantado em 1989, o AP é considerado um instrumento pelo qual a população pode decidir a aplicação de recursos em determinadas obras e serviços. Na tese de doutorado, Márcia Ribeiro Dias fez uma análise entre os anos de 89 a 98 a respeito do impacto do orçamento participativo sobre a Câmara de Vereadores. Como resultado, Márcia encontrou 3 efeitos: o constrangimento dos vereadores diante da manifestação da vontade popular, a redução de emendas ao orçamento e a reação contra o Executivo. Houve um enrijecimento das relações entre Executivo e Legislativo,
porque a parte especialmente da oposição ao governo, ao executivo na época, passou a rejeitar projetos de leis oriundos do executivo. O executivo começou a vetar projetos, essas recusas do legislativo, e houve não chegou a um sistema de paralisia decisória, mas houve um grande confronto entre legislativo e executivo. Esse foi o terceiro efeito que eu identifiquei na minha tese. Os acadêmicos ainda avaliaram a atual situação política. Eu acho que existe uma crise da representação política. Eu acho que todos os movimentos sociais, as manifestações, vão muito no sentido de que a classe política, na sua grande maioria, hoje, não tem mais a legitimidade. Estão aí os escândalos de corrupção, estão aí os diversos escândalos que mostram que o parlamento está em crise, então é preciso refazer o processo de representação. Há uma falta de credibilidade muito grande da população nas instituições políticas democráticas, entre elas o legislativo, não só o legislativo, mas também o judiciário e o executivo. A gente está atravessando um momento político muito crítico, muito sensível. As instituições democráticas perderam a sua credibilidade junto à população. Urge repactuar essa relação, mas, sobretudo, o que eu falava aqui na minha apresentação é que a melhor forma de democracia é aquela que consegue conciliar instrumentos de participação e de representação.